Olá, olá, olá. Boa noite, gente. Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todes. Já estamos vendo aqui vocês entrando, professoras, professores. Já vimos aqui mediadores, cuidadores também. Enfim, sejam todos bem-vindos e, como eu costumo dizer, chegue para a loja, né? Manda para o coleguinha, diz, hoje tem, né? Então, gente, eu sou Maíra Helena, sou coordenadora, então, de Educação Especial aqui da Secretaria Municipal de Educação de Aracaju, né? E para que eu não me esqueça mais uma vez essa gafe. Então, para que eu não me esqueça, sou uma mulher negra da pele clara, tenho cabelos cacheados e uns olhos bem grandes, né? Meu pai disse isso desde pequena. Estou aqui usando uns óculos de armação também grande, porque senão não cabe o olho dentro. Também é o que diz meu pai. E usando uma camisa estampada com flores, né? Azuis e amarelas. Ao meu fundo, uma ruma de livro, minha gente. Metade que eu li, outra metade que eu peço ajuda a Deus, né? Que um dia isso vai acontecer, que aí já vai. Então, hoje, gente, quinto módulo já do nosso curso, porque o tempo passa, graças a Deus, né? Quinto módulo já do nosso curso, e hoje, então, a gente vem falar sobre deficiência visual e cegueira, né? É um assunto bastante interessante, não chega a ser polêmico, né? Mas é um assunto bastante interessante de conversar sobre isso e falar sobre a inclusão dessas crianças, desses adolescentes ou mesmo adultos, né? No ambiente escolar. Hoje eu começo do modo tradicional, mas eu também começo trazendo algumas outras coisas junto comigo, né? E são coisas que provavelmente todos vocês estão trazendo. A gente está vendo uma grandiosa cobrança no que diz respeito à garantia de direitos, né, desses estudantes que compõem o público-alvo da educação especial, como nunca houve antes, né, na história desse país. E realmente, que bom que isso está acontecendo, né? Que bom que a gente está vendo esse movimento organizado, que bom que a gente está vendo, né, essas mães, esses pais, essas famílias, mas também as associações, as organizações, os movimentos sociais. Que bom que a gente está vendo esse movimento, né? Por um lado. Por outro lado, a gente vê diariamente o quanto que os professores, né, os profissionais de educação como um todo, estão se sentindo cobrados e um tanto quanto atarantados, né? E o quanto que eles nos agradecem pela oferta desse curso, então. E aí nos cabe agradecer, na verdade, a vocês, né? Agradecer a vocês por essa participação no curso, por essa adesão tão alta que nós tivemos, né? E que está ocorrendo não apenas aqui em Aracaju. E a gente está vendo o engajamento, a gente está vendo o movimento dos professores, dos cuidadores, dos mediadores, da escola como um todo, a comunidade escolar, né? Se engajando para a inclusão, de fato, dessas crianças, desses adolescentes, desses nossos estudantes que compõem o público-alvo da educação especial. E a gente sabe das dificuldades, né? Em momento algum, nós estamos aqui para pregar que está sendo tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo está sendo feito. A gente sabe dos nossos esforços, né? E a gente sabe também dos avanços nesse sentido. Mas a gente precisa dizer que no momento como esse, no momento histórico como esse que nós estamos vivenciando no nosso país, para além das críticas, é preciso que haja o agradecimento. É preciso que haja o agradecimento daquele profissional, daquela profissional que está devidamente engajado nesse processo, que não é um processo fácil, né? Durante muito tempo se pensou que a escola fosse uma ilha de excelência, né? E que ela não refletiria, portanto, a nossa sociedade. Os nossos preconceitos, as nossas discriminações e por aí vai. Hoje a gente já entende que não, né? Que a escola também é um espaço que reflete a sociedade como um todo. Tanto os seus aspectos mais positivos, mais nobres, engrandecedores, como também aqueles que nem tanto. E aí, em nome desses professores,
em nome desses mediadores, desses gestores escolares, agentes de limpeza, né? E foi muito emocionante essa semana me deparar com um que perdão, fez um depoimento muito bonito, né? Professores de salas de recurso também, enfim. É em nome de nós todos, engajados nesse processo, que eu trago, então, uma fala de um homem que eu realmente admiro muito. O nome dele é Theodore Roosevelt. Ele foi presidente dos Estados Unidos da América, né? E aí, no ano de 2000, no ano de 1910, ele proferiu um discurso chamado Cidadania em uma República. E em 1910 já havia todo um clima, uma preparação mundial para a guerra que ocorreria, né? Alguns poucos anos mais adiante. E aí, no discurso que ele fez, lá na Universidade de Sorbonne, em Paris, ele diz bem assim: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou, ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que, na verdade, se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que, na melhor das hipóteses, conhece no final o triunfo da grande conquista e que, na pior das hipóteses, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Nós estamos nesse momento histórico no nosso país, mas em nosso estado, né? Em nossa capital, Aracaju, ousando grandemente. E por incrível que pareça, ousar grandemente significa tão somente garantir os direitos, né, desses meninos e dessas meninas. Parabéns a todos nós, a todas nós, homens e mulheres nessa arena, né, que estamos, então, lutando tão bravamente. Agradeço muito a cada um, a cada uma de vocês. E já que eu estou falando, então, de cada um e de cada uma, vamos logo apresentar quem é a bonita que vai estar com a gente hoje. Nós anunciamos que estaria conosco a professora Joana Dark. Ela, no entanto, está passando por algumas complicaçõezinhas de saúde e tal. E então ela então nos indicou a professora Ana Laura, né, para estar aqui conosco hoje, que é excelente, né, uma profissional realmente excelente, de referência na nossa rede, né? E quem é Ana Laura? Bem, Ana Laura Campos Barbosa é professora das redes Municipal de Aracaju, e aí ela atua no nosso CAP, né, que é o nosso Centro de Apoio à Pessoa com Deficiência, e também na rede estadual ela é professora da Escola Especializada João Cardoso. Rose, você chama aqui a bonita. Olá, Ana Laura. Seu microfone está desligado. Olá, boa noite. Boa noite a todos, todas, todes. Estamos aqui nessa noite de hoje para conversar um pouquinho. Boa noite, Ana Laura. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, então. Nossa gratidão a você, a professora Joana, né? Ao trabalho que vocês desenvolvem junto ao nosso CAP, né? Que é realmente um trabalho muito bonito e que precisa ser ainda mais divulgado, né? Vamos então, Rose, deixar aqui a professora Ana Laura na tela. Eu fico aqui do ladinho, bem miúda, viu? E pode então, Ana Laura, o espaço é seu. Fique à vontade. Se estique toda, viu? Domine. Gente, havendo dúvidas ou questionamentos, vocês podem registrar aqui no chat, tá? E eu, então, trago aqui para a professora Ana Laura, tá bom? Ana, cheiro, obrigada. Eu que agradeço. Agradeço o espaço. É importante essa conversa. A gente só aprende trocando experiências e com a experiência que um tem, a gente
aprende com a experiência que o outro traz também, a gente aprende, e o diálogo, a conversa, a construção é importante nesse caminho. Eu que agradeço. Então, vamos lá, né? Antes de começar a conversar, deixa eu me apresentar e me autodescrever também. Eu sou uma pessoa de pele branca, cabelos cacheados, estou com uma blusa estampada, meio de bichinha colorida, um pouco marrom, um pouco azul, um colar. Não está aparecendo muito na minha tela, mas tem umas pedrinhas beges, um brinco amarelinho, comprido, e uso óculos com o aro preto. Atrás de mim tem uma parede branca e uma parte de um guarda-roupa com uma garrafinha, uma florzinha ali, umas decoraçõezinhas. Então, vamos lá. A Maíra começou a me apresentar nos espaços de trabalho que eu atuo. Do CAP, da COEPD, que, assim, quando fala CAP, COEPD, CAP, é mais conhecido como CAP. Daqui a pouco eu explico detalhadamente por quê. Trabalho pelo município, né, de Aracaju, e no João Cardoso eu trabalho com o Centro Especializado João Cardoso, que também atende crianças especiais, crianças com deficiência em um alto nível de comprometimento. Mas, à medida que a gente vai trabalhando, a gente vai estudando também, né? Então, eu tenho especialização. Eu sou formada em pedagogia, tenho especialização em neuropsicopedagogia e também em deficiências múltiplas e sensoriais, e tenho um mestrado em ciência da informação pela UFES. No meu mestrado de ciência da informação, eu trabalhei com um tema de pesquisa que abordava a questão do redimensionar a linguagem das histórias em quadrinhos para a pessoa com deficiência visual. Então, é uma abordagem que eu gosto bastante de trabalhar com a compreensão de como a pessoa com deficiência visual aprende, né? Que é o trabalho que atualmente tenho feito muito lá no CAP, na COEPD. Além disso, eu participo também do grupo de estudo do NUPTA, na Universidade Federal de Sergipe. Sou uma das mediadoras do GT de Neuroeducação, juntamente com a Ana Cláudia, que esteve aqui com vocês a semana passada. A gente participa desse grupo de estudos e tem discutido bastante também o processo de aprendizagem dentro da discussão da neuroeducação. E participo de outro grupo, que é o Grupo Plena, que é um grupo voltado para a questão da leitura, que é também da Universidade Federal de Sergipe, mas mais voltado para a questão da ciência da informação, né? E é isso. Quando eu me formei, lá em 2005, na minha formação eu não tive nenhuma disciplina voltada para a questão da inclusão. No meu currículo não passou nada, só tinha uma disciplina que discutia, mas era optativa. Então, assim, as pessoas que já começavam a discutir um pouquinho no curso de pedagogia se interessavam em fazer ela, e era uma disciplina muito concorrida, então eu acabei que nem fiz. Aí comecei no Estado, depois na Prefeitura, e assim, de início o meu tema de interesse nunca foi discutir, nem trabalhar, nem o tipo de interesse na questão da pessoa com deficiência. Apesar de ter alguns amigos, ter uma experiência próxima com algumas pessoas com deficiência, mas no espaço de trabalho eu discutia outro tipo, fazia outro tipo de discussão com relação à inclusão. A gente tem muito o que discutir de inclusão
em toda a diversidade, todas as desigualdades que a sociedade traz, né? Então eu sempre fui uma professora preocupada no incluir todos, de forma que todos se sentissem num ambiente escolar que fosse acolhedor, que fosse aquele espaço onde você tivesse o impulso de crescer, né? De conhecer, de se modificar. Então, a vida vai levando a gente para alguns lugares de discussão em que a gente acaba se tomando como experiência e tomando como conhecimento que vai entrando em contato, né? Até que eu fui parar no estado ainda, numa escola chamada Miriam Melo, que tinha salas especiais. E eu fui trabalhar em uma dessas salas especiais. Inicialmente com pessoas com paralisia cerebral, crianças e adolescentes, né? E depois, uma outra turma, que eu tinha alunos com síndrome de Down, alunos com DI, deficiência intelectual, né? Eram 12 alunos com DI. E assim, apesar da lentidão que eles tinham em aprender, da forma que eu queria trabalhar na época, eu que aprendi muitas coisas que eles passavam para mim. Porque quando a gente está na área da educação, a gente cria expectativas dentro de um ritmo que a sociedade nos impõe, que o sistema nos impõe, e a gente acaba esquecendo de observar as necessidades que a gente tem. A gente, enquanto profissional, e o nosso aluno também. E nem todo mundo aprende da mesma forma. Nem todo mundo tem as mesmas necessidades que outros têm. Então, assim, naquela primeira experiência, eu comecei a aprender que eu não tinha como cobrar de todos do mesmo jeito e no mesmo ritmo. Então, eu tive que ir entendendo de que forma eu tinha que trabalhar para poder atender a necessidade deles, e não a minha. Eu gostei tanto de trabalhar com eles que, quando apareceu a oportunidade de ir para o João Cardoso, eu fui. E chegando lá, eu me deparei com a primeira aluna cega que eu tive contato. Ela, além de cega, era também autista. Uma criança de 10 anos de idade, cega e autista. Sem linguagem, a forma de comunicar o que estava precisando, o que estava sentindo, não existia naquele momento. Então, eu comecei a pensar ainda mais, porque eu já vinha lá do Miriam Melo pensando em de que forma trabalhar. Mas lá no João Cardoso, quando eu me deparei com uma pessoa com deficiência de um alto nível de comprometimento, eu comecei a me questionar. Meu Deus, tem gente assim, eu não sabia. Realmente eu não sabia. Eu não sabia, porque quando a gente vivencia as experiências, a gente vai aprendendo e vai conhecendo. E a discussão da inclusão é justamente essa, que a gente conheça a diversidade, que a gente conviva com a diversidade, porque a gente acaba isolando essas pessoas em ambientes onde não se convive, não se conhece, e a gente não aprende a lidar, não aprende a conviver. E quando eu cheguei lá, eu comecei a refletir qual era a necessidade dela, qual era a minha necessidade enquanto professora, para que a gente começasse um trabalho que desse resultado. À medida que a gente foi trabalhando, realmente eu tive um resultado positivo. No caso, com ela, não demorou muito tempo e foi muito gostoso de trabalhar. E a partir dessa experiência e de outras que eu tive com outros alunos cegos, que eu cheguei lá na COEPD
e hoje eu realizo um trabalho com estimulação precoce. Hoje eu trabalho com crianças a partir de 0 anos, né? A partir do momento que recebe o diagnóstico de baixa visão ou de cegueira, e eles têm a comprovação, né, do seu problema, da sua deficiência, aí pode entrar em contato com o CAP e procurar uma vaga para poder ser atendido lá. E, a partir da experiência com o CAP, o que é que eu faço? Estudo cada dia, porque cada dia um aluno é diferente do outro e a gente não tem como ter uma receitinha de bolo para poder trabalhar com eles. Cada um tem sua particularidade e cada criança é a criança que deve ser observada, deve ser analisada e a gente deve construir o conhecimento junto. Porque não é só a criança que aprende, a gente aprende a cada dia também com cada experiência que a gente tem. Então, vamos à conversa de hoje, que eu falei, nem disse o que é que a gente vai conversar hoje. Rose, você coloca aí, Rose. Rose vai ser nossa parceira aqui em passar os slides. Então, a gente traz hoje para vocês... Aliás, falei só de mim, mas não falei da Joana, que seria a pessoa que ia conversar com vocês. Joana, hoje, infelizmente, não pôde participar, porque está passando por alguns problemas de saúde, e me pediu para que eu viesse conversar com vocês. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando. A gente conversou lá mais ou menos sobre o que a gente ia conversar aqui, e aqui estou eu para poder realizar essa discussão. Tá certo? Então, a gente colocou aqui, olha, o aluno com deficiência visual, enfoques pedagógicos. Procurei abordar mais realmente o que é possível fazer com o aluno no dia a dia, em sala de aula, os recursos que a gente pode fazer, e assim, diante das experiências que a gente tem, conversar sobre as especificidades e as particularidades que eles nos trazem, né? Diante da relação com o aluno no dia a dia de sala de aula. Eu falei dessa experiência toda primeiro no João Cardoso, mas antes de ir lá na COEPD, eu também tive a experiência de sala regular. A experiência com a educação com a criança com deficiência, ela faz a gente refletir muitas coisas, mas a realidade da sala regular também nos dá a possibilidade de refletir outras coisas diante da necessidade da inclusão. À medida que eu observava as particularidades de forma mais particularizada ou individualizada no trabalho que eu realizava no Estado, consequentemente, no trabalho que eu realizava na sala regular, o olhar modificava no sentido de que também é possível fazer um trabalho de inclusão, também é possível e necessário, na sala regular. Claro que com a quantidade de alunos se torna desafiador, mas esse desafio é algo que, com o trabalho do dia a dia, com a reflexão, com estudos, com leitura e reflexão, a gente vai modificando devagarinho. Não muda de um dia para o outro, mas a gente vai modificando o nosso olhar para com o nosso aluno da sala regular, entendendo que, mesmo aquele que não tem diagnóstico, ele também tem um ritmo que deve ser observado, deve ser analisado por ser diverso, né? Por ter uma diversidade dentro do ambiente de sala de aula regular. Então, para concluir aquela reflexão que eu estava fazendo da minha experiência particular no início da nossa conversa. Mas vamos lá. O aluno com deficiência visual, enfoque pedagógico, Ana Laura Campos Barbosa é meu nome. Nessa tela inicial, eu coloco ao fundo uma parede verde, aparenta ser um quadro verde, né? Um quadro de giz. Abaixo tem uma linha
Emadeirada, representando uma mesa, isso dentro de um retângulo, como se fosse uma foto, né, uma imagem, e, do lado direito tem um porta-lápis, com alguns lápis de cor, todos eles pintados de verde. Então, a representação aí da ideia de uma sala de aula, né, da diversidade que a gente tem na sala de aula, representado aí nos lápis de cor. Rose, você passa, Rose, por favor. Dentro da deficiência visual, a gente tem os alunos com cegueira e os alunos com visão subnormal. Os alunos com cegueira são aqueles alunos que não conseguem identificar a luz, né? Não conseguem ver. Os de visão subnormal, os de baixa visão, eles conseguem identificar com limitações. Geralmente, eles observam bem perto, aproximam muito o caderno, aproximam muito o lápis, o livro. Alguns identificam cores, outros têm dificuldade. Alguns veem bastante turvos, outros veem de forma localizada, na lateralidade, ou então centralizado. Cada criança vai trazer uma particularidade na sua forma de enxergar. Então, a variação de percepção é muito grande. Ana Laura, pois não? Só para desfazer aqui algumas dúvidas, que vira e mexe surgem lá na COESP, né? Um gestor Sim. escolar, um professor. Maíra, mas a miopia do meu aluno é muito alta, né? Maíra, o estrabismo, né, do meu aluno é bastante elevado. Ele é deficiente visual. E aí eu digo, né, são termos que a gente está ouvindo. Ana Laura, é isso mesmo. Quem tem miopia em grau elevado é uma pessoa com deficiência visual. Quem tem estrabismo, também considerado elevado, né? Porque o estrabismo é o eixo, eu sei porque eu também tenho. Quem tem estrabismo mais elevado é considerado uma pessoa com deficiência visual? Não, tem a deficiência visual, ela tem uma limitação que vai seguir um padrão determinado. Se eu não me engano, é 30%, eu não tenho esse dado agora escrito por aqui, que eu não separei. Mas tem uma quantidade de porcentagem que caracteriza como deficiência visual. Qual é o critério para se considerar uma pessoa com deficiente? O relatório médico. O oftalmologista vai colocar, não, dentro desses 30% de percepção visual que você tem, realmente você é uma pessoa com deficiência visual. Uma pessoa com a miopia elevada, mas que consegue... eu não sei precisar a metragem, mas tem uma quantidade de espaço exato para poder determinar se é ou não. Não sei se chega a ser a 1 metro, mas tem essa medição. Então, o oftalmologista vai determinar, dentro de um relatório, o diagnóstico da deficiência visual. Isso, o que chega para nós... O aluno que chega para ser atendido no CAP, ele tem que ter esse relatório médico. Isso, com o chamado CID H54, né? Isso, e é justamente esse que faz menção à deficiência visual, cegueira ou visão subnormal. Dentro do CID-H54 tem uma variação, se eu não me engano, de 8 variações do tipo da cegueira e da baixa visão, justamente porque cada uma tem uma representação e uma caracterização um pouco diferenciada. Então, dentro desse mesmo CID tem uma variação para poder ser diagnosticada e determinada lá, definida pelo oftalmologista. Posso seguir? Vamos lá,
Pronto. Então, assim, realmente o oftalmologista ele vai fazer esse relatório e vai colocar a questão da deficiência visual dentro do padrão estabelecido para poder ser considerado. Lá, nas atividades que a gente realiza na COEPD, para frequentar as nossas atividades, tem que ter o relatório, o diagnóstico médico, para poder ser realizado. A gente lá trabalha voltado para a questão da aprendizagem. Então, é um centro de apoio pedagógico, por isso que é conhecido mais como CAP. Justamente porque lá, tanto a criança quanto a pessoa adulta ou adolescente que fica cego no decorrer da vida, ele recebe as aulas de reabilitação dentro das suas necessidades para poder reaprender, né, a lidar com suas novas questões dentro das suas necessidades na deficiência visual. Rose, pode passar, Rose. Então, dentro das questões voltadas para o enfoque pedagógico, eu selecionei aqui para conversar com vocês algumas questões necessárias na prática de ensino, no nosso dia a dia, enquanto professor, de coisas essenciais que a gente tem que se atentar para quando a gente tem uma criança com deficiência visual. Colocando aí, voltando aí para a pergunta da miopia e do estrabismo num grau acentuado, isso não quer dizer que a gente não possa usar alguns recursos como esse, porque, como eu falei antes, no caso da minha experiência ter sido mais voltada para locais onde se tinha somente a criança com deficiência, eu fazia essa relação levando também para a escola regular. Por quê? Porque na escola regular a diversidade também existe. E diante da diversidade que existe, existe também as necessidades. Acabei de me lembrar, não tinha colocado aqui no meu roteiro, não, mas eu acabei de me lembrar de um aluno que me questionou justamente isso. Um dos meus alunos com diagnóstico, ele tinha TDAH, e era medicado, inclusive, ele ficava muito agitado se a medicação estivesse descontrolada, e ele estava na sala regular. Só que o desenvolvimento de aprendizagem dele era diferenciado do da turma, porque com ele eu tinha que fazer atividades bem mais simplificadas. E a turma que eu estava trabalhando com ele estava no terceiro ano. Terceiro ano. No terceiro ano, as crianças sabem ler, as crianças sabem copiar do quadro, as crianças sabem fazer um monte de coisa que ele não conseguia fazer. Só que eu tinha um que ele falava, interagia, era um rapazinho, uma graça de rapaz. Só que ele tinha uma dificuldade grande na leitura. Só que eu cobrava, enquanto professora, eu cobrava que ele tivesse o mesmo ritmo dos outros. E ele me dava o maior trabalho, porque ele não queria copiar. Na minha visão de uma professora que não tinha a experiência que eu tenho hoje, eu cobrava dele achando que não, está com moleza, não quer fazer. Mas uma vez ele chegou para mim e me perguntou: por que para ele a senhora faz assim e para mim não faz diferente? Nisso o ano passou e eu não entendi. Depois que eu tive a experiência com esse público que me fez perceber que eu não tenho como igualar todo mundo, e a diversidade existe dentro da nossa sala de aula, e a gente tem que se atentar, observar a necessidade do outro, foi que eu entendi que naquele dia aquele menino estava me pedindo socorro e eu não dei. Eu não dei porque eu não entendi que, na verdade, não era a preguiça que ele tinha de fazer o dever. Ele não conseguia acompanhar, porque ele não tinha o ritmo de leitura que os outros tinham. Ele também precisava de uma atividade diferenciada. Ele também precisava de uma atividade diferenciada para poder suprir a dificuldade que ele tinha e poder acelerar o ritmo dele para ele se igualar, entre aspas, ao restante da turma. Então, quando a gente tiver um aluno com miopia
avançada, ou com estrabismo que dificulte, a gente tem que atentar, sim, que tipo de recursos eu posso estar utilizando com esse aluno. No caso aqui, os recursos que eu coloquei, eu coloquei para pontuar os alunos com baixa visão e depois os alunos com cegueira, né? Mas a gente pode estender, sim, ao aluno que tem uma dificuldade de concentração, a dificuldade de percepção, todos os recursos são válidos diante da observação que a gente faz enquanto professor. Porque a gente tem que fazer a observação não como uma turma homogênea, nenhuma turma é homogênea. Tem que ser cada um, cada particularidade, cada ritmo. Não que a gente vai fazer uma atividade diferenciada para cada um, não. Não é isso. Mas se a gente percebe uma necessidade, a gente pode variar os recursos, pode variar o tempo, pode articular a dinâmica para que esse aluno também tenha a sua necessidade atendida. Então, vamos lá os recursos aqui do que foi proposto na nossa discussão de hoje. O primeiro recurso que eu coloco aí é o lápis. Esse lápis 6B e 4B, ele tem a ponta mais grossa. Ele tendo a ponta mais grossa, na hora de riscar, ele sai mais forte, né? Isso ajuda a criança que tem baixa visão. No caso da criança com miopia avançada, também vai ajudar, né? Então, às vezes a gente não tem esse lápis com facilidade, mas a gente pode usar o piloto, pode usar a canetinha, se atentar sempre para ver se aquele recurso que eu estou usando está atendendo à necessidade do meu aluno. Então, a gente observa e a gente tenta utilizar os recursos para ver se está adequado à necessidade dele, da criança. Do lado direito, a gente tem aí a caixa alta. A criança com baixa visão, ela necessita de uma letra maior para perceber, para que ela perceba a letra. Que existe também uma variedade muito grande diante dessa necessidade. Eu digo por experiência. Lá em minha atividade de estimulação, eu tenho criança que ela não precisa de uma letra muito grande, porque se tiver muito grande, ela não consegue perceber. Então, se a gente apresenta uma letra muito grossa ou muito grande, ela não consegue identificar. Quando a gente apresenta uma letra menorzinha, ela coloca no seu resquício de visão, dentro do espaço onde ela consegue enxergar, e ela enxerga. Uma imagem de um elefante, por exemplo. Se eu coloco uma imagem de um elefante, como a gente costuma usar nas atividades de alfabetização, na metade de uma folha, ela não consegue enxergar. Mas se eu coloco pequenininho, minha mão, pequenininho, no tamanho menor, ela coloca aqui no cantinho do olho e ela consegue enxergar. Então, eu coloco aí a letra em caixa alta, porque atende a um bom número de pessoas com deficiência visual da visão subnormal, mas não atende a todos. Então, cada aluno que a gente for trabalhar, a gente tenta o recurso que a gente tem, que a gente vê divulgado nos livros, que a gente vê, que a gente tem acesso na internet quando a gente faz uma pesquisa. Mas a gente tem que atentar para a particularidade do indivíduo, porque cada indivíduo é único. Às vezes, o recurso que a gente está proporcionando não é o recurso que vai atender a necessidade da pessoa. Rose, passa aí, Rose, por favor. Ana Laura, Pois às não. vezes as perguntas aparecem aqui no nosso chat e às vezes o pessoal já vem direitinho no meu WhatsApp, mulher, rápido e rasteiro. Então, repare. É bom assim. Então, repare. Um professor aqui manda uma pergunta, né? Acho que com base no que você diz agora, que é: sim, Maíra, mas como é que eu vou saber se eu devo usar a imagem maior ou a imagem menor? Professor, professora, se você está em dúvida, existe
algo muito básico e que pode e deve ser feito por nós, que é perguntar. Pergunta ao seu aluno, pergunta à família do aluno, né? Por isso que a gente diz, né, Ana Laura, que é impossível fazer educação especial e inclusiva sem o devido diálogo, né? Com o estudante, sempre que possível, mas também com as famílias, não é isso? Com certeza. E diante dessa discussão com a família, a discussão com o professor, a discussão com o profissional que estiver dando um suporte, a gente consegue encontrar respostas de muita coisa que a gente não encontra, muitas vezes, só observando. A variação da necessidade é muito grande. Quando é com deficiência visual, às vezes o fato de ser progressivo, em alguns casos, também tem uma variação, assim, que a gente... Ah, tá dando certo isso agora, semana que vem já não dá certo mais, porque aumentou a dificuldade da criança. Isso aconteceu num trabalho realizado lá com uma garota de 6 anos, desculpa, de 6 anos, e eu estava trabalhando com ela os requisitos da baixa visão dela, e ela estava me dando uma resposta muito positiva. Mas passou umas férias, eu acho, alguns dias sem a gente se encontrar. Quando a gente se encontrou, todas as atividades que eu fiz com ela, ela não conseguiu me dar resposta. Aí eu fiquei triste, gente. Hoje não conseguiu fazer isso. Aí, quando eu fui conversar com a mãe comentou: não, o médico disse que é progressivo, ela vai perder, tá na lista de espera do transplante, e a tendência dela é realmente perder toda. E o meu trabalho que eu estava fazendo da autoestima dela, da percepção que ela tinha na capacidade dela, não estava pelo caminho certo. Porque, na verdade, eu tinha que estimular o tato dela. Eu tinha que estimular a questão de que, se ela vai perder, ela tem que criar, que desenvolver as habilidades de percepção em outros sentidos para poder, quando a cegueira realmente vier, ela está preparada para lidar com a vida sem a visão. Então, a partir daí, eu mudei o foco, estou trabalhando com ela de uma outra forma, sendo que se estimule mais a percepção tátil, a percepção auditiva, a movimentação, a percepção do ambiente, e não apenas os requisitos da visão. É muito grande a variedade. Por isso que eu digo, cada aluno observe, perceba a necessidade, tente, se não der certo, mude. Conversar com o psicopedagogo é importante. Conversar com o professor do ano passado é importante. Acreditar é importante. Isso. Nunca prejulgar e nunca desistir. Tem que caminhar para frente. Exatamente. Laura, a gente tem aqui mais duas outras colocações. Uma primeira da professora Marise, bonita, da Coesp, que está aqui conosco, e aí ela perguntou: o uso de material e papel fosco por conta da claridade, não é isso, professora? É outra variação. Isso aqui até botei aqui para falar mais na frente, mas eu falo agora. Vai depender muito da necessidade da criança. Aliás, da criança, da pessoa, do indivíduo. Pode ser criança, pode ser adolescente, pode ser adulto, pode ser idoso. Tem algumas pessoas que a folha branca encandeia, mas tem outras que não, que faz um contraste muito bom quando bota a letra com a letra preta. Agora, tem crianças que necessitam de um papel fosco, ou mesmo de um papel amarelo, ou de um azul. É interessante que se coloque para a criança uma variação e observe qual é a que ela se adapta melhor. Porque o fosco com a letra preta pode ser que não dê um contraste tão bom. O amarelo com a letra preta pode dar um contraste melhor.
Por isso é importante observar. Não existe receita de bolo para trabalhar com eles. Todos eles Laura, isso. são Laura, para ser observados. Pronto, pode falar, Maíra. isso. Laura, tem aqui uma colocação da professora Kátia. Ana Laura, tem um aluno com baixa visão na sala de recursos multifuncionais e ele usa lupas de mesa quando o material não está ampliado. A baixa visão gera uma fadiga. Parece cansado, com dificuldade de concentração. São esses os sinais que aparecem mesmo, professora Ana Laura? Sim, sim. Olha, eu vou falar os pontos todinho que eu ia falar antes, já vou falando logo, viu? Quando passar, eu pulo. Acontece, quem sabe faz ao vivo. Mas é justamente isso. Realmente causa fadiga. E muitas vezes é questão de que a criança não está conseguindo o ponto certo da lupa. Porque quando a gente pega uma lupa, a gente encontra a letrinha com perfeição logo. A gente fica para cá, para lá, a gente afasta. E a criança, quando tenta, ela não tem a maturidade que a gente, adulto, tem para procurar a letra. Ela nem sabe direito como é a letra, qual é a letra, ela está aprendendo no processo de aprendizagem. Então, o que é que vem primeiro antes do uso da lupa? Atividade de atenção, atividade de concentração. Brincadeira, muita brincadeira de encaixe, muita brincadeira de cor, muito colocar a bolinha para lá, colocar a bolinha para cá, colocar a letra no tamanho que ele realmente consiga identificar para que ele vá conhecendo, identificando as letras, perceber qual é o formato, através do tato, o formato do A, o formato do P, para que depois a gente, vamos lá, supor, a gente pega na letrinha A, faz o desenho através da farinha de milho, lá no pratinho, faz a letra A com a massa de modelar. Depois de entender como é o formato da letra A, é que a gente pega a lupa e tenta procurar a letra A. Porque se a gente for direto procurar, ele não vai conseguir entender onde é que está a letra A. Ele vai fazer a repetição do que o professor está dizendo, vai fazer de conta que entendeu, vai se cansar logo e não vai encontrar. Por quê? Porque o processo de aprendizagem é todo um processo de construção. E com a criança, a gente tem a construção primeiro da atenção, do interesse. Então, trabalhar a letra antes, de outras formas, para depois usar a lupa e procurar a letra. Trabalhar a silabação, a formação dos sons antes, para depois a gente encontrar aquela formação lá no papel. Por quê? Porque se a gente só fizer com a lupa, cansa. Cansa a gente, quanto mais ao aluno que está no processo de aprendizagem. Respondido? Respondido. Tem uma outra aqui, mas vamos deixar para um pouquinho mais adiante. Prossiga, bonita. Então, temos aí esse recurso também, que é o caderno de pauta. O caderno de pauta, um espaço maior, para que a criança que enxergue menos, ela tenha um espaço maior, tanto para usar um lápis mais grosso, quanto para que ela possa ver o que é que ela está escrevendo. Ali do lado direito, a gente tem aí a representação de um tiposcópio. O tiposcópio nada mais é do que um recorte que se faz para destacar o espaço onde vai ser escrito. Então, o espaço para a criança escrever o nome, para a criança ir escrevendo a palavrinha, destacado, pode ser feito com papel dupla face, aquele papel preto, né? Ou com resto de exame, como é o nome daquele negócio do exame, que a gente faz assim, a gente recorta lá e deixa ele durinho. E, usando a criatividade, a gente pode fazer de várias formas, só que respeitando o espaço da linha, né? Rose, passa aí, Rose, por favor. O tiposcópio também pode ser utilizado para o exercício da leitura, porque ele vai destacar a linha da frase. Então, não vai fazer com que a criança, ao olhar o texto,
as linhas não se misturem, porque uma coisa que acontece muito com a pessoa com baixa visão é ele começa a ler, tenta ler, mas no momento que lê, as linhas se misturam. Aí ele não consegue identificar. Então, o tiposcópio ele vai auxiliar a deixar separado a frase para que ele possa realizar a leitura. Esse outro tiposcópio foi feito numa folha maior, né, fazendo uma diferenciação aí das letras, das frases, para que a criança tenha, o adulto, o adolescente, tenha uma condição mais adequada para realizar a leitura. A lupa a gente já falou, né? O que eu tinha basicamente para falar era realmente o trabalho com a atenção, o trabalho de construção antes do uso da lupa, porque é algo que requer muita concentração, muita atenção, e isso tem que ser construído pela criança. Pode passar, Rose. Então, para a criança cega, outros recursos também são colocados para que a gente tenha a utilização, né? O de base é o sistema de escrita Braille, que é essa composição de 6 pontos, onde são estabelecidos o código das letras do alfabeto. A gente tem a pontuação, toda a estrutura de um texto ela vai ser representado com o uso do Braille. O Braille também é usado para representação numérica, é também utilizada para uma representação da partitura musical. Então, a combinação do Braille, com toda a sua composição, é algo que, para a pessoa cega, é necessário. Ela requer a estimulação do tato para poder realizar a leitura, porque ela é feita com pontos que são feitos em alto relevo, com esse outro objeto aí, que se chama reglete, e com a reglete e com a pulsão, que é esse objeto que está centralizado no meio da reglete, que vai ser o que seria o lápis para a gente, vai ser o lápis dele, né? Fazendo uma comparação aqui. E com a pulsão, vai fazendo a combinação de pontos, formando as frases, colocando toda a pontuação e toda a estrutura do texto que vai ser escrito. Diferente da forma que a gente escreve, que é da esquerda para a direita, na hora de escrever usando a punção e a reglete, a gente inicia na direita e vai colocando a pontuação em direção da esquerda. Por quê? Porque quando a gente usa a punção, a gente vai fazer o furinho e o furinho vai ficar de alto relevo no lado contrário. Então, quando a pessoa vai ler o braille, a gente precisa virar a folha e a pessoa cega vai fazer a leitura usando o dedo para poder perceber a representação no alto relevo. Existe uma discussão muito grande com o uso dos computadores, dos leitores de texto, dos e-books, o braille vai acabar. Eu digo a vocês que quanto mais se discute, mais se chega à conclusão que não. Por quê? Porque o braille é a base da escrita que se tem. Para ele entender a formação das palavras, a pontuação, toda a estrutura da língua portuguesa, o braille traz a acessibilidade para que a pessoa seja realmente alfabetizada dentro do sistema de escrita, né? A diferença é que, ao invés da letra gráfica que a gente lê, impressa ou transcrita no lápis, a pessoa cega vai ter o acesso com o alto relevo produzido pela escrita no sistema de escrita Braille. Pode passar, Rose? Maíra, se quiser ir perguntando, pode, viu? Então, professora, essa é uma questão que nós, como professores de história, né? Eu, professor Wilson, a gente se depara com muita frequência. As pessoas acharem que, porque uma tecnologia surge ou evolui, a outra necessariamente vai se acabar. Então, na minha época de curso de História, eu fiz o TCC justamente sobre cinema, desenho animado, como utilizar desenho animado na aula de História.
E aí eu peguei textos e textos do início do século XX, 1914, né, 1910, 1915, dizendo que agora que existia o cinema, já não haveriam mais escolas, porque era só colocar todo mundo na frente, né, numa feira, na frente de uma tela, e que todo mundo aprenderia. Né? Aí surgem os computadores, né? Não vai mais precisar de escola. Aí surgem os cinemas complexos, não vai precisar. Aliás, surgem os videocassetes. Os cinemas vão falir, porque agora todo mundo vai querer ver vídeo em casa. E, pelo contrário, o que a gente vê é que o aprimoramento de várias técnicas faz com que outras tantas sejam ainda mais necessárias e até mesmo faturem muito mais. Nunca se vendeu tanto livro na história da humanidade. E nunca se faturou tanto com esse comércio, né? Livros de suportes distintos, formatos variados, que utilizam, né, de expedientes distintos. Nunca se viu tanto filme, seja em casa, né, através dos nossos programas, streams ou o que quer que seja, e também através, né, das telas dos cinemas. Então, uma tecnologia não significa necessariamente o colapso de outra. A anulação da outra, né? Uhum. Que, Muito na verdade, uma dá suporte para a compreensão e criação da outra. E, assim, toda tecnologia vai trazer benefícios e facilidades para a nossa vida. A pessoa cega, por exemplo, com o e-book, quantos livros a mais ele consegue fazer a leitura que não faria com o recurso da impressão do Braille? O Braille, quando impresso, ele tem mais, ele ocupa mais espaço e ele pesa. A folha da impressão do Braille é de 120 gramatura ou 180 gramatura, então é uma folha mais pesada. Quando junta 10 folhas de gramatura 180, fica pesado. Mas a compreensão da linguagem, da língua portuguesa, a base da alfabetização, a compreensão de toda a composição de um texto, ela tem que ser dada, tem que ter a base do Braille. Porque se só ouvir, a pessoa não vai compreender essa estrutura. Então, tem que ter a alfabetização no Braille também. Claro que o exercício de construção de conhecimento e de formulação de pensamento que vem na sequência, diante da rapidez de conhecimento, de informação que a gente tem diante da sociedade, o Braille não vai dar toda essa conseguir atender toda essa necessidade. O e-book vai dar um suporte maior, mas não deixa de ser necessário. Nós temos aqui, Ana Laura, a professora Rose dizendo: já usei um tiposcópio, reaproveitando as lâminas de raio-x, né? Então, é isso. Professora, nossa vida é essa. Fazer de um limão a limonada inteira, né? Às vezes até o mousse. E a professora Marise está perguntando aqui: pode usar alto relevo no tiposcópio para cego? Alto relevo da letra, da grafia. Quando a gente está alfabetizando, a gente mostra a criança ou a pessoa. Aliás, a pessoa, quando fica cega adulta, não precisa, porque ela já passou pela experiência de conhecer as letras. Mas a criança cega, a criança que está perdendo a visão ainda na infância, ela realmente precisa do alto relevo, principalmente das letras de forma, do bastão, para que ela compreenda qual é a que a pessoa que enxerga está utilizando e a que ela vai enxergar. Então, a gente procura sempre mostrar em alto relevo e a gente procura fazer a associação no pontinho do Braille. Geralmente, no início, a gente coloca a tampinha, bolinha, usa as bandejinhas de ovos, pega, corta em 6, fica em 6, bota 6 lá, bota uma bolinha, seja de papel, ou seja, aquela bolinha que vem no desodorante. A gente tira lá aquela bolinha, junta 6,
coloca a letra A, um pontinho, a letra B, os 2 pontinhos, e aí vai fazendo a associação. Por quê? Às vezes a criança chega numa propaganda que tenha na frente de uma loja e encontra lá a letra em alto relevo. Se ela tatear aquela letra, ela vai saber que ali tem um A, que tem um B. Então, assim, vai fazendo o desenho do que se tem no mundo, no ambiente, ao redor dela. Ela vai construindo a imagem mental, mas para que ela aprenda a ler e construa seu processo de alfabetização tem que ser no Braille. Então, não pode passar a vida inteira só fazendo a letra em alto relevo. No caso, tem gente que coloca lá o A cursivo, o B cursivo, e coloca dentro do espaço. A criança fazer aquilo dentro de um espaço menor, ao meu ver, é um pouco perda de tempo na sequência. Ler através do tato, só a letra A, só a letra B, separadamente, para que ela saiba que existe e que as crianças que enxergam e no ambiente externo, no ambiente em volta dela, tem aquele tipo de letra, é necessário. Então, precisa. Não precisa mecanizar para que ela saiba ler, por exemplo, o nome dela através daquele movimento. O nome dela, sim, a letra cursiva, fazer um movimento dentro do tipógrafo lá, fazer aquele movimento circular. Inclusive, o alto relevo para que ela saiba como é o A, como é o E, para que ela faça o movimento, é necessário. Deu para entender ou eu compliquei tudo? Acho que deu sim. Marise está aqui colocando que entendeu. Graças a Deus, Marise. Pronto, professora. Então é isso. Ensinar a leitura daquela forma. Teve uma época atrás, antes do Braille, que as tentativas que se fazia era realmente fazer dessa forma. Mas hoje não precisa mais. Separadamente, para que a criança entenda e conheça, e para que ela saiba fazer o movimento da letra do seu nome, é um exercício que pode ser feito e deve ser feito com certeza. Sempre incentivando o tato, a percepção e explicando a ela, olha, o seu coleguinha vai ler com essa letra, mas você vai ler com essa, porque o Braille é quem vai dar a base dela de chegar numa caixinha de remédio, por exemplo, e saber o nome do remédio. Isso. E esse é um suporte muito importante, né, que pode ser dado tanto pela sala de recursos multifuncionais, como também pela COEPD, né, CAP? Com certeza. O trabalho de vocês é muito bonito nesse sentido. Professora Angélica está aqui afirmando o quanto que alfabetizar em Braille é realmente necessário, né? E pode tocar adiante, bonita. Aí, nessa imagem que a gente tem mais 2 fotos, a do lado esquerdo é a representação de um soroban. O soroban é utilizado para que a gente faça cálculos matemáticos, e lá no CAP também tem uma professora que trabalha com o soroban, e vai dar uma base de entendimento e de compreensão para que a criança tenha o aprendizado da matemática. No lado direito, temos aí uma menina fazendo a imagem de uma menina fazendo uso de um computador, e no computador ela está fazendo uso do DOSBox. O DOSBox é um sistema bem acessível, dá para baixar gratuitamente, e é um dos que são mais utilizados pelas pessoas que têm deficiência visual. Tem outros, mas assim, o que a gente utiliza lá, por exemplo, lá no CAP, é o DOSBox. Pode passar, Rose. O celular também é um recurso muito utilizado pelas pessoas com deficiência visual e está cada dia trazendo mais recursos acessíveis. Se a gente tem um equipamento que se propõe a fazer uma discussão de desenho universal, a gente tem aí o celular como um dos
dos aparelhos que têm se destacado nesse sentido, porque o mesmo celular vai servir tanto para uma pessoa que tenha uma visão normal, quanto para uma pessoa que tenha dificuldade na visão, porque a gente vai adequar de acordo com o que a pessoa necessita. E a pessoa cega, eles têm, o celular traz também os recursos de acessibilidade, que dá todas as informações necessárias para que a pessoa possa utilizar o Zap, por exemplo, possa fazer ligação, receber ligação, e lá na Coepd, temos 2 professoras lá que realmente fazem esse trabalho de ensinar aos nossos alunos lá a utilizar o aparelho, o celular, né? O smartphone. Temos aí na imagem que eu trago do lado direito a representação da bengala. A bengala também para a pessoa, tanto a pessoa com baixa visão quanto a pessoa cega, é uma tecnologia que traz muita autonomia, traz autoestima, traz independência, porque a pessoa tira alguns medos no seu processo de interagir com o mundo, né? Então, traz uma autonomia muito significativa. A representação que eu trago aí com uma imagem de uma pessoa num desenho, só o formatozinho, né, carregando a bengala branca, é a bengala usada pela pessoa cega. A bengala verde é usada pela pessoa com baixa visão, a visão subnormal. E a bengala, que tem uma representação com 2 sinais, 2 partezinhas vermelhas, é a pessoa que tem, além da cegueira, tem a questão também da deficiência auditiva. Então, é o chamado surdo-cego. Não aparece nas indicações, mas eu vou colocar porque eu achei muito interessante um dia desse que o colega lá no CAP estava consertando, endireitando uma bengala que trazia uma parte amarela. Aí eu fiz, amarelo? E por que o amarelo? Eu nunca vi a indicação da parte amarela na bengala. E aí depois ele me explicou. Amarelo esse amarelo aqui é para que quando ele ande de noite, reflita o amarelo e ele tenha mais segurança ao andar à noite, ele seja visto pelo carro ou pela moto que vier, e assim, é uma sinalização para que ele tenha mais segurança à noite. Então, eu achei bem interessante, porque não aparece na literatura que a gente procura, né? Mas, como utilidade, como um recurso para ser de segurança que ele utilizava, era a sinalização amarela para poder ser percebido quando transitava à noite. Pode passar, Rose, por favor. Então, eu pontuei algumas coisas aí, depois dessa conversa toda sobre os recursos, em como estimular a aprendizagem. A gente tem que estimular a aprendizagem, primeiro promovendo autoconfiança. A criança, o adulto, o adolescente, qualquer pessoa, tem que ter confiança. Ela tem que ter autoconfiança no processo de aprendizagem, ela tem que se propor, ela tem que confiar em todo o processo, né? A gente tem que buscar na estimulação promover a autonomia. Às vezes a gente não tem muita paciência de esperar, aí a gente vai fazendo, como é uma pessoa que não enxerga, a gente pega pelo braço e vai levando, ou a gente entrega a atividade e não deixa a pessoa procurar na mesa. Então, tudo isso tem que ser observado por nós, professores, educadores, e são coisas assim simples que a gente acaba fazendo que limita a autonomia do outro e que a gente tem que se atentar. Buscar eliminar os medos, tanto o da pessoa quanto os nossos. Às vezes a pessoa vai lá caminhando, se bate, a gente corre e tem aquele medinho, né? Então, fulano, cuidado, aí do lado tem uma mesa. Não é chegar, já tirar, já puxar. A gente tem que ter esses cuidados para que a gente
promova a autonomia, promova a segurança. Se a gente, cuidado, faz aquele grito assim, assusta, a pessoa acaba ficando com medo de tentar. Então, essas coisas são coisas simples, mas que a gente tem que se perceber em nossa ação para que a gente não acabe estimulando, no caso, o medo. A gente tem que eliminar esse medo, a gente não tem que contribuir para que ele exista, né? Ter cuidado com a superproteção. A superproteção também é um processo muito grande. Principalmente com as crianças pequenas, a gente fica limitando. O professor fica com aquele cuidado demais, porque não deixa brincar com os outros coleguinhas, porque pode cair, pode se machucar. E, assim, todo o processo de aprendizagem, a superproteção acaba prejudicando, realmente prejudica. Então, para estimular a aprendizagem, a gente tem que brincar, tem que viver, tem que interagir, tem que sentir prazer, tem que sentir prazer no processo. Acreditar é sempre importante. Estimular que a pessoa analise de uma forma crítica a realidade, até que ponto pode ir. Porque, assim, quando a gente promove a autonomia, quando a gente estimula a ter confiança, a gente tem que ter cuidado também. Tem que dizer a ele, calma, porque você pode ter confiança de que você pode atravessar uma rua, mas você não pode simplesmente chegar e atravessar uma rua com tudo. Você tem que analisar a realidade, analisar o ambiente, ter segurança para poder realizar algumas ações. A criança tem que analisar também toda pessoa que passar por esse processo de aprendizagem tem que ter esse momento de analisar criticamente os espaços, os ambientes e as ações, as atitudes que vai tomar. E trabalhar diariamente para transformar a realidade, né? Tudo a gente tem que ter. Essa análise, a observação e o trabalho, a persistência. Às vezes não dá certo de uma forma que a gente faz, mas a gente tem que tentar de novo, tentar de outra forma, voltar e tentar de novo da forma que a gente achou que não dá certo, porque a gente tem que ser realmente insistente e fazer o trabalho diariamente. Pode passar, Rose. Aí eu coloquei umas sugestões de contrastes. A pessoa com baixa visão, por exemplo, ela precisa muito do contraste, que, como eu falei anteriormente, o mais usado é o preto e o branco, tanto o fundo preto quanto alguma variação branca, ou o fundo branco com uma variação em preto, mas também pode ser usada outras variações. O preto com amarelo, vermelho. Então, é importante fazer a variação. A criança com baixa visão, é importante fazer o reconhecimento das cores, sempre num contraste para que ela consiga perceber e consiga fazer a elaboração do pensamento e do conhecimento, né? Rose, pode passar, por favor. Aí, outra colocação que eu boto é a estimulação do tato, né? Principalmente para a criança cega, esse tato tem que ser bastante estimulado. E a imagem que eu coloco aí de lado, a representação de que toda criança, para aprender, ela tem que vivenciar uma diversidade de possibilidades. Brincar, correr, brincar de roda, todas as atividades de forma a estar no grupo, a pertencer ao grupo. Não é porque tem uma deficiência visual que ela vai estar isolada ou sozinha. Ela precisa conviver, precisa interagir, precisa se sentir pertencente do grupo em que estiver vivenciando, né? Pode passar, Rose. Aí a gente tem a COEPD, né? Que é a Coordenadoria de Apoio Educacional à Pessoa com Deficiência. Ela tem esse nome de CAP, porque quando ela vem a proposta do CAP para o nosso estado aqui, foi uma proposta do MEC, para que todos os estados tivessem um centro de apoio pedagógico à pessoa com deficiência. E nesse centro pudesse atender aos alunos que tivessem essa necessidade de aprendizado
mais específico para a condição da pessoa com deficiência visual. E, no caso do Estado de Sergipe, como o Estado não quis o projeto, a prefeitura, o município, na época, em 1998, acabou aceitando o projeto e aqui ele está ligado ao Departamento de Educação, né, do município de Aracaju. Pode botar outra foto, Rose, por favor. Aí está a visão mais ampliada, né? É uma casa de andar. Hoje ela está com a cor bege. A placa já mudou um pouco. Colocaram um azul escuro com azul claro, que eu não gostei, não aprovei o contraste. Porque eu achei que uma pessoa com deficiência visual não vai conseguir enxergar o contraste que colocou. Foi um azul escuro com azul claro. A gente que consegue enxergar, mistura as letras, quanto mais quem tiver uma dificuldade maior. A COEPD fica na rua. Passa aí, Rose, para eu me lembrar o nome da rua e não esquecer, não dizer errado. Senador Hollenberg, número 194, lá no bairro São José. Fica ali perto do Colégio Ateneu. E lá a gente faz atividade de atendimento aos alunos. O professor que precisar também de suporte, de apoio, pode procurar lá a orientação. Quando alguma escola chama, também a realização de cursos podem acontecer. E a gente está lá para discutir toda a questão da deficiência visual e da necessidade da deficiência visual. A gente trabalha lá nesse centro de apoio pedagógico. Pode passar, Rose. Eu pensei que não ia falar tanto, eu pensei que ia falar tudo rápido e ainda tem a metade do negócio. Lá a gente começa com crianças a partir do momento que é diagnosticada que tem a deficiência visual. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar quando chega novinho, porque quando a gente começa a estimular, que ele começa a enxergar, eu fico radiante. Quando não enxerga, porque a deficiência visual tem a variação muito grande, né? Mas começa a perceber o mundo através de suas mãozinhas, e geralmente elas são muito espertas para poder reconhecer o mundo através de toda a sua percepção dos órgãos dos sentidos, né? Então, eu sempre digo que eu aprendo mais do que elas. Aí a gente tem a estimulação que vai até os 12 anos, né? As crianças, no caso de 6 aos 12 anos, ela passa para a turma, que é a turma da colega Eliana, que trabalha com a alfabetização do Braille. Pode passar, Rose. Então, tem a alfabetização do Braille e tem as turmas de Braille. Nós temos lá a professora Joanita, que ensina o Braille, temos a professora Ilná, que ensina Braille, e o professor Robson também ensina o Braille. Então, o Braille, como eu já falei, o sistema de escrita para a pessoa com deficiência visual cega, mais especificamente, a gente trabalha com o ensino. A pessoa, geralmente, não chega só a criança, né? Muita gente, independente de estar ligada a uma instituição escolar, perde a visão numa fase mais adulta da vida, né? E aí eles vão fazer o aprendizado do Braille lá na COEPD. Pode passar, Rose. Temos também aulas de Soroban, que a professora Ilná trabalha com a questão do Soroban. Pode passar. Aulas de informática, temos a professora Vanessa e a professora Clotilde, trabalhando em informática. Além da informática no computador, como eu já falei também, elas dão aula do uso, da utilização do celular, para que eles tenham acesso a todas as possibilidades. Pode passar. Temos aula de orientação e mobilidade, que é justamente o uso da bengala, né? A professora Ilná e a professora Joana, elas ensinam
a pessoa com deficiência visual, pessoa cega, mais especificamente, a utilizar a bengala com autonomia. Então, geralmente, as aulas de orientação e mobilidade acontecem na rua mesmo, elas circulam lá por todo o centro por todo São José, pelo centro da cidade, e eles têm aula no espaço urbano mesmo, enfrentando todos os desafios dos pisos não acessíveis, porque o que mais tem nessa cidade é piso colocado da forma errada. É um absurdo. A gente anda e vê cada situação desanimadora. Pode passar, Rose. Aí a gente tem o grupo de leitura, o professor Robson trabalha com o grupo de adultos. Nessa aula do grupo de leitura, não tem somente o incentivo à leitura, mas tem também toda uma conversação com eles sobre a questão da autonomia, da confiança, da importância de você analisar criticamente seu ambiente. E, assim, é um grupo muito gostoso de convivência. Eles têm a aula, mas quando eles vão lá para o espaço do CAP, eles conversam bastante, lancham, é uma turma muito animada. Pode passar. Lá a gente tem alguns projetos também, eu trouxe esse aí para ilustrar um pouco, que é o projeto Mães Bordadeiras Tecendo Inclusão. E o que é esse projeto? Enquanto as mães esperam as atividades dos meninos, muitas vêm do interior, então elas ficam boa parte do dia lá, esperando, aguardando. Então, foi uma ideia que eu e a professora Eliana discutimos de início, mas assim foi aprovado por todo mundo, e principalmente a professora Eliana, ela coloca as mães para pegar o papel, pegar a linha e vão bordando as atividades dos filhos. Porque, assim, uma das questões de difícil acesso é a impressão em alto relevo. Lá mesmo no CAP, tem até uma máquina chamada Thermoformes que não funciona, ela é parada lá e a gente não tem como utilizar ela lá no espaço. E impressão em alto relevo, em outro momento a gente buscou, mas além da impressora Braille, que essa a gente tem, mas só imprime em Braille, a gente não encontrou um lugar que fizesse impressões em alto relevo. Então, descobrimos que bordando a gente tem acesso a essa elevação que a professora até falou, que coloca lá dentro do espaço o formato em alto relevo, né? Mais fácil do que fazer em cordão. Geralmente as pessoas usam muito cordão. Bordar no papel é uma forma que garante a precisão que a gente precisa dos formatos nos desenhos, por exemplo. Aqui não dá para ver do lado esquerdo porque ficou meio longe, mas ali tem um gatinho, tem uma menina com trancinhas, e eles conseguem pintar por dentro. A gente utiliza geralmente a lixa embaixo, para que quando eles pintem com giz de cera, fique em alto relevo e eles percebam que tem uma pintura que eles realizaram. Então, tem todo o processo de percepção tátil dos contornos, do que vem a ser uma figura humana desenhada, uma maçã, uma casinha. Então, eles têm acesso à construção da imagem através desse trabalho aí com bordado, que as mães mesmas fazem. Linhas curvas, linhas em zigue-zague, linhas retas, a gente trabalha muito utilizando esse recurso com o auxílio das mães, atualmente. Pode passar, eu acho que agora é o penúltimo. Já estou terminando. Tem outro projeto que a gente está trabalhando atualmente também, que é a história de vida de cada um. Essa turma de alunos aí do grupo de leitura, eles já vinham trabalhando com exemplos autobiográficos,
porque, assim, a minha história consegue contribuir para seu processo de aprendizagem e a sua história consegue contribuir para com a minha. Então, eles já estavam fazendo esse movimento de que as minhas dificuldades eu vivenciei, mas eu enfrentei, eu superei e eu consegui dessa forma. E o colega também colocava as lutas dele e as conquistas. Então, a gente está organizando isso no material escrito e a gente pretende transformar ele no livro. Né? Eles estão realizando essa atividade de forma muito, muito bonita. Então, é uma atividade que a gente tem feito com eles lá e está tendo um resultado muito bonito. E, por fim, eu agradeço, porque ainda tem gente querendo perguntar e vamos conversar mais um pouquinho. Agradeço, coloquei aí o meu e-mail. Quem quiser mandar um oi qualquer hora dessa, estou à disposição. Temos, Ana Laura, temos perguntas. E aí eu selecionei aqui uma pergunta que estava lá em cima. A professora Thais Araújo perguntou assim: boa noite. Quais atividades posso desenvolver com crianças na educação infantil que tenham deficiência visual? Muita atividade que trabalhe texturas diferenciadas, jogo da memória com texturas diferenciadas, objetos sonoros, muita musicalização, muito objeto sonoro, muita massinha de modelar, muita brincadeira interagindo com os colegas. Na educação infantil, acho que é a melhor fase de trabalhar tudo, e de forma bem inclusiva mesmo, porque tudo que você fizer com a criança com deficiência visual, você vai fazer também com a outra criança. A diferença é que a observação e o auxílio que você vai dar a ela é um pouco maior para que ela não fique assim, se sentindo perdida ou se sentindo fora do processo. Então, assim, muita textura, muito desafio. Às vezes a criança enfrenta uma dificuldade e fica com medo. Esse medo não pode existir. Uma mãe outro dia chegou e fez: olha, fulano ficou com medo, porque ela estava caminhando e caiu em uma quantidade de palha de milho. Então, aquilo deu uma gastura nela, que ela ficou com medo, ficou com medo, passou aqueles dias assim, sentindo medo de topar em qualquer coisa. Ela é uma criança cega. E a mãe fez: não, você não pode ter medo. Olha, vamos brincar. E pegou a palha do milho e foi brincar, tal, não sei o quê. Então, constrói aquela desmistificação. Porque, assim, quando a gente se depara com alguma coisa que nos causa uma reação negativa, a nossa tendência é fugir dela, né? Mas a gente não pode fugir. A gente tem que mostrar de uma forma mais construtiva que aquilo ali, aquela palha do milho é, na verdade, a cobertinha do milho, vai tirando e vai construindo de forma lúdica e de forma que tira a impressão negativa que a criança tenha tido antes. Então, na educação infantil, é tudo muito bom, tudo vale muito a pena. Temos aqui também a professora Angélica dizendo: estava vendo o uso da linha Braille Braille XL por uma criança. Não sei se o CAP, qual é o EPD no caso, né, já dispõe desse equipamento. Linha Braille, eu não tenho conhecimento, não. Uhum. Certo. Então, se ela quiser me mostrar depois, eu vou pesquisar. Como é o nome? Linha Braille? Olha só. Linha Braille Braille XL. É um sistema de computador, é? Isso. Como eu não trabalho com a área da informática, aí eu não sei se as meninas já trabalham, porque a minha abordagem maior é com a estimulação. Então, essa parte
da infância e da alfabetização inicial do Braille, da estimulação tátil, da percepção de ambiente, é a parte que eu mais tenho domínio. As colegas da informática, eu não sei se elas têm já conhecimento desse recurso. Certinho. De qualquer modo, eu mandei para você o nomezinho pelo seu WhatsApp. Pronto. Certo? Sempre é possibilidade de aprender. Uhum. A mesma professora colocou aqui também. Temos o caso de uma criança que, além de cegueira, tem TEA. Tentamos ano passado via CAP, provavelmente ela está falando do atendimento, mas disseram que primeiro precisaria tratar os sintomas do TEA, entre aspas. O CAP tentou ajudar no encaminhamento para um SER. Pelo SUS, a criança foi para o CIRAS, mas lá disseram à mãe que o caso dele não seria lá. Em resumo, o aluno está sem acompanhamento, um jogo de empurra. Professora Angélica, vamos fazer o seguinte. Na segunda-feira, a primeiríssima hora do dia, né, eu vou contatar a senhora para compreender melhor esse caso, né, saber em que pé está esse andamento, esse atendimento ou não, né, a essa criança. E vamos fazer também a devida articulação com a COPED, né, a Coordenadoria de Políticas Educacionais para a Diversidade, que abriga dentro dela o programa Saúde na Escola. Tá? Então, vamos fazer essa articulação escola, COESP e COPED. Eu tenho esse ano, matriculado esse ano, eu tenho dois alunos com TEA e cegueira. Tenho trabalhado com eles e não sei precisar a partir de que mês, mas a gente tem trabalhado com eles e está dando um resultado muito bom. Desde o final do ano passado, na verdade. Eu não sei se é o mesmo caso, pode ser que ele já esteja lá. Sendo outro caso, é procurar novamente e ver. Realmente, se a criança tiver sem ter o atendimento no neuro, porque assim, a criança, quando chega com autismo, mas ela não consegue participar da atividade por causa das crises, a gente espera a mãe levar, a mãe regularizar a medicação para que a gente tenha condição de trabalhar. Com um deles aconteceu isso, porque quando ele chegava na sala, ele só chorava, só gritava, se batia. Então, assim, eu mesma conversei com ela e, olha, antes que ele cisme do ambiente, porque eu preciso que ele goste do ambiente, a senhora tem que passar pelo neuro e o neuro tem que dar uma regularizada aí na questão da medicação dele. Pronto, em um mês, realmente, ela passou pelo neuro, ele começou a tomar a medicação, e quando ele voltou, eu estou muito contente hoje com o resultado que eu tenho tido com ele, porque, assim, a cada semana é resultado progressivo. Estou com 2 novatos assim, e tenho outro que já tem mais tempo com a gente lá, que também o diagnóstico é TEA e cegueira. Isso, então vamos fazer essa devida articulação. Professora Angélica, eu vou lhe contatar na segunda já, para a gente compreender melhor o caso e tentar fazer os devidos alinhavos, né? Vamos bordar isso aí, né, Ana Laura? Vamos, tecendo inclusão. Vamos tecer. Professora Jaqueline pergunta aqui qual o grau de visão para ser considerado deficiente. Professora, isso a gente falou sobre isso lá no iníciozinho da aula, né? Muitos elogios aqui à sua fala, Ana Laura. Muito obrigada. Uma pergunta aqui. Uma pessoa que sem óculos e de perto não consegue enxergar nada, é considerada deficiente visual? Como a gente já colocou, precisa da avaliação do oftalmologista e de toda a constatação, né, do oftalmo. Às vezes a pessoa está passando por outro tipo de problemas que, assim, não vai ser exatamente a visão. Mas, de qualquer modo, para se colocar um diagnóstico, tem realmente que passar pela avaliação dos médicos, né?
Tem alguns casos de cegueira que o aparelho ocular é perfeito, mas o funcionamento no cérebro tem alguma condição que não permite que ele enxergue. Eu, por exemplo, tenho um aluno lá, inclusive o que tem o diagnóstico de TEA e da cegueira, que o globo ocular dele o sistema dos olhos é perfeito. Agora, no cérebro, no cérebro ele tem alguma condição que impede ele de enxergar e ele não consegue detectar, perceber nenhum fiozinho de luz. E no diagnóstico dele ele está com baixa visão, porque no globo ocular ele não tem. No nervo óptico ele está com o equipamento perfeito. Ana Laura, deixa eu me meter a besta aqui, repare. Como a minha experiência com a COPED envolve também o projeto social, que começou como Visão Sergipana e depois mudou para Sergipe Vê Além. Então, como eu tinha essa experiência com esses oftalmologistas, o pessoal das fábricas voluntárias, né, as fábricas de lentes e tal, eles me explicaram na época que a miopia, a hipermetropia, por aí vai, são erros refrativos, mas não são considerados como sendo deficiência. A deficiência visual é constatada pelo médico, né, pelo oftalmologista, como bem disse aqui a professora Ana Laura, e é necessário que nesse relatório médico conste, então, o CID H54. E nesse H54, como disse aqui a professora Ana Laura lá no início, né, da aula, existem variações. Então, é o 54.2, 54 ponto tanto, 54 ponto tanto, né? Que indicam essas variações dentro da cegueira ou da visão... Esqueci o nome da... Subnormal. Isso, da visão subnormal. Né? Então, existe essa diferença, gente. Uma coisa é deficiência visual e outra coisa é o erro refrativo, que pode ser corrigido com puro e simples uso das lentes ou mesmo uma cirurgia menos complexa, né? Elogios, palmas, a multidão enlouquecida, entendeu? Por Ana Laura, palmas e palmas. Deixa eu ver aqui no WhatsApp também, porque o pessoal fica nesse jogo aqui, para um lado para o outro, eu fico doidinha, menina. Aqui. Tem uma professora aqui, e o DDD nem é daqui de Sergipe, mas a pergunta dela é: aluno no ensino fundamental, visão subnormal, acho que ela usou uma sigla aqui, não estou entendendo, mas depois ela disse que aluno com deficiência visual no ensino fundamental e ainda não alfabetizado, o que fazer? Toda a discussão que a gente vem aqui trabalhando que a gente trabalhou na noite de hoje, né? Antes mesmo de alfabetizar, a gente tem que trabalhar a confiança da pessoa, a atenção, o interesse, a autoestima, a autonomia. Junto com isso, a gente vai trabalhando a alfabetização. A gente tem que estimular para que ele perca os medos, para que ele sinta interesse, para que ele tome como objetivo aquele processo de aprendizagem. E avaliar também a partir dele, o que ele traz, por onde a gente vai começar, por onde a gente propõe todo esse processo, né? Trabalhar com pessoas com deficiência, essas experiências que eu tive, que foi mais próxima da pessoa, a gente sempre individualiza o processo, porque cada um traz em si as possibilidades. A gente não tem como dizer, faça assim, porque a gente só consegue fazer assim a partir da observação que a gente faz da pessoa. Cada um é uma construção. Eu tenho, de todos os alunos que eu tenho, eu não tenho como dizer, olha,
todos os alunos com visão subnormal eu vou fazer dessa forma. Não tenho, porque cada um percebe o mundo de uma forma diferente. Aí é muito a partir da criança, a partir do aluno, a partir dele. Acho que nós vivenciamos décadas e décadas e décadas de educação focada no conteúdo. E aí, quando a gente fala dessa educação especial e inclusiva, a gente desloca totalmente o foco, porque a nossa educação especial e inclusiva, ela é focada no indivíduo, na pessoa, e não no conteúdo. E aí, vira e mexe, o professor se sente muito perdido, né? E agora, o que é que eu faço? Especialmente o professor de área. Né? E aí eu me coloco mesmo nesse bolo aí como professora de história. O professor de área muitas vezes se sente completamente perdido porque o foco é o conteúdo. Quantos e quantos alunos, né, finalizam o ano letivo e a gente nem decorou o nome ainda, né? Então, não se faz, gente, não se consegue fazer educação especial, educação inclusiva, principalmente, sem ter o mínimo conhecimento acerca do seu estudante, acerca da sua realidade, se compreender de fato, né, essa criança, adolescente ou mesmo adulto. É um enfoque totalmente distinto, né? E que pode causar um certo estranhamento, né, Ana Laura? É, E realmente. resistência. Se já tiver no ensino fundamental maior, aí eu confesso que eu, como pedagoga, não sei nem dizer por onde é que vai. Mas se tiver no menor, a articulação entre a professora da sala de recurso, junto com a professora da sala do ensino regular, um olhar dos professores, no sentido de que cada um tem as particularidades, e a partir dessas particularidades que a gente deve começar, dá para fazer um bom trabalho, sim. E, assim, eu, particularmente, quando eu trabalhava no Teixeira Lott, na sala regular, eu também, como todo mundo, sentia as dificuldades da sala regular, porque quando a gente vê 20 alunos e a gente tem que olhar a necessidade dos 20 alunos, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque a gente não tem nem tempo, não dá tempo para isso. Mas, à medida que eu fui aprendendo com a convivência das crianças com deficiência mais agravadas, né? mais com o alto comprometimento que eu tinha lá, principalmente no João Cardoso, eu começava a perceber que o pessoal lá do ensino regular tinham dificuldades mais fáceis de lidar. Então, minha mesa do meu birô só vivia cheio de 5, 6 alunos arrodeados, que eram os que tinham mais dificuldades. Enquanto os outros estavam na terceira, na quarta atividade, aqueles estavam na primeira. Mas eu fazia questão de esperar ele terminar pelo menos uma, porque eu sabia que ali teria um início e uma conclusão de uma atividade. Se ele conseguisse fazer duas, eu estava satisfeita, porque era o resultado dentro do ritmo dele. E os outros que faziam com mais facilidade, eu botava 2, 3, fazia no quadro, todo mundo fazia. E, assim, esse entendimento eu fui tendo no percurso, no tempo, porque realmente é um processo de transformação que a gente tem que ter também. Isso, é uma transformação do nosso aluno e ela só ocorre a partir da nossa, né? Exatamente. Revisar as nossas práticas, rever o nosso modo de agir no mundo, né? E, como a gente já disse em outros encontros, pode ser bastante doloroso perceber quem somos, perceber o tipo de preconceito que nós carregamos dentro de nós, porque todos nós temos, né? E nos rever, nos reavaliar é um processo muito importante, muito. Tem uma música de Djavan, né, que ele diz: sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. Né? É difícil, é difícil. Ao longo das gerações, o que a gente vê é isso, né? Quem não tem para dar, não ter, quem não tem, ter que ter para dar. Mas é algo que, né, creio eu, estamos avançando. Não há passos tão largos, infelizmente, mas estamos, de algum modo, andando.
Professora Angélica falando aqui que o poder público precisa investir mais na COEPD, concordamos, né, Ana Laura? Concordo, exatamente. Vamos investir Esse mais ponto na não COEPD. esse ponto eu não toquei, mas infelizmente a gente tem uma defasagem em recursos de tecnologia no que se propõe para o ensino da pessoa cega. Infelizmente, a gente não acompanha como deveria, por falta de investimento. E isso ocorre na educação especial inclusiva no Brasil todo, né? Desde janeiro que eu assumi, eu estou me comunicando mais com esses outros coordenadores ou mesmo diretores em outros municípios, outras capitais e tal. E a gente vê essa necessidade de mais investimento, de melhor compreensão acerca da educação especial e inclusiva como um todo, né? Lourdes coloca aqui que é séria a questão do aprendizado nas escolas. É seríssima. E coloca aqui também muito assunto para as próximas aulas. Muito, Lourdes. Então, já sobre as próximas aulas, a gente já agradece aqui a vocês, né? Por mais essa presença de vocês aqui no nosso encontro. Ana Laura, são guerreiros e guerreiras que estão conosco aqui sexta de noite, online, né? Pensando e falando sobre as nossas práticas em educação especial e inclusiva. Né? A gente agradece muito, muito mesmo a cada um de vocês. E aí a gente lembra, então, que na próxima sexta é feriado, porque São João existe, né? E depois é a última sexta-feira do mês, que é justamente quando nós temos encontro com os nossos professores de sala de recurso aqui. O nosso curso retorna, então, na outra semana, primeira semana de julho. A gente está aqui, então, para falar com vocês sobre a deficiência auditiva e surdez. Agradecemos muito. Ana Laura, muito, muito, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje, compartilhando conhecimento, né? E também tendo essa coragem de compartilhar os desafios, né? E as nossas vulnerabilidades como profissionais, como pessoas, né? Agradeço a cada um dos professores aqui presentes, cada uma das professoras, mediadores, cuidadores, pais de alunos, né? Cada uma aqui presente, nosso muito obrigada. Sextou, né? Muito obrigada, Rose Bonita, que está aqui conosco, nos ajudando, então, a cada encontro, né? Nossa pessoa do CEAF que está aqui, então, possibilitando esses encontros nossos, transmitindo a nossa formação, passando os slides e permitindo, então, que tudo isso aqui seja possível também. Muito, muito, muito obrigada. Ana Laura. Toda a gratidão do mundo. Gente, um cheirão. Eu, em nome da COEPD, agradecemos todos nós de lá a oportunidade de estar aqui conversando, mostrando um pouquinho do nosso trabalho. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho, né? Boa noite, Obrigada gente. Vamos sextar. Se divirtam bastante, mas não exagerem, não, viu? Que vocês são professores, tá todo mundo olhando. Um cheirão. Tchau, tchau.